versos 11 e 12. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, o Senhor abençoe esse momento, ó Pai, da nossa devocional, e que o Senhor Deus esteja sempre falando aos nossos corações, nos incentivando ao trabalho, nos incentivando a Deus a te servir melhor. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Coloquei como título desta mensagem Anônimos Importantes. Eu acredito que nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas buscam tanto a popularidade, buscam crescer e muitas vezes ser melhores do que os outros. De uma certa forma, é saudável querer ser melhor, querer fazer as coisas com excelência, mas não no espírito de competição e não também achando que porque você não faz da mesma forma que aquele outro, você não tem importância, você não tem valor. Deus deu dons às pessoas, dons diferentes, habilidades diferentes, e nós sabemos que, com certeza, em todas as áreas, né, seja na pregação, na música, ou seja no estudo, em qualquer situação, existem pessoas que vão ser melhores, pessoas que vão ser médias, pessoas que vão ser uma média, digamos assim, não tão grande, não tão espetacular. Mas a mensagem aqui é que todos nós somos importantes, toda parte do corpo é importante. Paulo está orando para aqueles irmãos, para que eles realmente fossem dignos da vocação, né? O chamado de cada um, conforme o propósito de Deus na vida deles. Então nós somos chamados com um propósito, e assim nós vamos ser usados de formas diferentes, vamos representar peças diferentes neste trabalho. E aqui diz, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Isso sempre precisa estar em evidência. Seja cantando muito bonito, seja pregando de uma forma excelente, seja cantando afinado, mas de uma forma mais simples, mais tranquila, seja fazendo o que for, independente de muito destaque ou pouco destaque, não sou eu, né? Não somos nós que devemos destacar, não é o nosso nome, mas é o nome de Cristo, é o nome do Senhor. Então nós percebemos aqui essa questão, né, do sucesso, da busca pelo sucesso, e devemos entender que, com certeza, talvez todos nós aqui nunca vamos fazer um sucesso, ser conhecidos, como o mundo fala, né? Nacionalmente, internacionalmente, não é isso que estamos buscando, mas com certeza somos servos do Senhor. Eu digo isso porque às vezes a pessoa que não está lá em evidência, parece que ela vai perdendo forças. Para que eu vou me esforçar? Ninguém está vendo o que eu faço, né? Ninguém está dando importância. Parece que o que eu faço, tanto faz fazer ou não fazer, não vai haver nenhuma repercussão. Errado somos nós, porque primeiro Deus está vendo todas as coisas e nós não sabemos. A medida do homem é diferente da medida de Deus. O homem mede alguns tipos de sucessos que na verdade às vezes nem são tão importantes, né? Muitas vezes não são mais importantes, e nós sabemos que Deus mede o nosso coração e sabe e conhece cada um de nós. No texto que foi compartilhado no grupo da igreja, no boletim, ele traz uma das mensagens, uma das citações de pessoas. Se a gente fosse discorrer aqui, a gente ficaria muito tempo discorrendo personagens bíblicos que não foram importantes, no sentido de que não foram conhecidos, de que a sua vida não há um relato, às vezes nem o nome dessas pessoas aparece, mas eles foram importantes para o reino de Deus.
muito importantes para o reino de Deus. Então tem aqui a citação de Ataque. Olha que nome, né? Ataque, está lá em Esther, né? Esther capítulo 4, de 5 a 14. Quem foi ele? O que ele fez? Bom, nós não sabemos muito quem foi ele, mas nós sabemos que Amã decreta a morte dos judeus. Então Mordecai se veste de pano de saco em sinal de tristeza e fica lá sentado, lá na porta, onde ele ficava, e chamou a atenção de Esther. Mas Esther não poderia ir lá conversar, né, com Mordecai, e ela manda Ataque. Ataque é o nome do personagem, de uma pessoa. E por intermédio de Ataque, Mordecai convence Esther a falar e interceder junto ao rei em favor do povo de Deus. Ou seja, nós podemos dizer que Ataque foi um personagem muito importante para a não extinção do povo de Deus. Deus usou aquele homem para intermediar algo importantíssimo. Toda grande obra que é feita, ela está ligada a várias questões pequenininhas que, se não acontecesse, não haveria aquela obra. A gente pode falar, não, Esther foi a rainha, foi a mulher importante, mas Esther sozinha, em um momento ela conta com a oração, né, de vários anônimos, jejum de vários anônimos, que fizeram parte dessa história. E assim nós percebemos que existem muitos anônimos importantes. Na quarta-feira passada, estávamos estudando João 19, falamos de José de Arimateia. Quem é José de Arimateia? Um homem que não aparece em outro lugar, a não ser lá em João 19. Aparece pedindo a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz para o sepultar. Teve uma função importante. Cadê os discípulos que andaram com ele? Quem sepultou Jesus foi José de Arimateia e também Nicodemos. Então nós percebemos que, pela graça de Deus, Deus utiliza cada um de nós na sua obra, mesmo nós não percebendo. Nós somos importantes para o ministério, para a obra de Deus. Eu coloquei aqui no slide algumas citações. Por exemplo, qual era o nome do menino que deu a Jesus seus pães e peixes? Quem foram os homens que salvaram Paulo ao erguê-lo sobre o muro de Damasco no cesto? Qual era o nome da jovem serva que disse a Naamã para procurar o profeta? E aí, Wiersbe, falando sobre isso, né, é uma citação dele, ele diz: assim como as portas enormes movem-se em torno de pequenas dobradiças, grandes acontecimentos também podem girar em torno dos atos de pessoas pequenas e, por vezes, anônimas. Interessante essa ideia, né? Quando você vê portas, hoje em dia a gente vê, né, algumas casas, mansões, aquela porta gigantesca, mas o que move aquela porta? É uma, não tão pequena, mas é uma dobradiça, que às vezes não fica visível. Sem ela a porta ficaria fechada, não dá para entrar naquele lugar. Então nós somos aqui nessa manhã desafiados a servir a Deus, no reino de Deus, como pessoas importantes para Deus. Não podemos e não devemos ficar buscando ser para o mundo alguém importante. Não podemos querer buscar aí, como muitos, relações com pessoas que são importantes, porque aí você vai aparecer mais. Você vê que antigamente as pessoas pediam autógrafo, né, dos outros. Hoje elas pedem o quê? Uma foto. Qual a diferença? No autógrafo você queria ter alguma coisa daquela pessoa. Ali não, você quer tirar uma foto porque você quer aparecer com aquela pessoa, e aquilo vai gerar importância para você. Então nós não precisamos de crescer nesse sentido. Se Deus colocar algum de nós para crescer, nós louvamos o nome dele por isso, mas nós não buscamos isso. Para encerrar rapidamente aqui, tem uma história que conta que Leonardo da Vinci certa vez começou um quadro, e ele, nesse quadro,
Ele apenas esboçou lá aqueles borrões assim pequenos, né, escuros, e um pano de fundo, aplicou ali. E ele estava numa classe com alguns alunos e ele chama um dos alunos e diz o seguinte: termine esse quadro para mim. O aluno ficou apavorado, né? Mas como que eu vou terminar um quadro do Leonardo da Vinci? Como que eu vou fazer alguma coisa? E disse que o Leonardo lá olhou para ele e disse o seguinte: o que eu fiz não inspira a dar o melhor que você tem? O que eu fiz não os inspira a dar o melhor do que você tem? Ou seja, esse começo não te dá uma ideia do que você pode fazer, o melhor que você pode fazer? E essa ilustração é comparado com o que Jesus fez por nós, como se Ele tivesse feito aquela obra e diz: agora vocês estão aí, vocês são servos pequenos, mas vocês estão aí para continuar essa obra, para anunciar o Evangelho, para servir na igreja. E aí nós muitas vezes falamos: mas quem sou eu para fazer a obra tão grande, para continuar essa obra? E Jesus fala: olha, eu deixei para vocês o exemplo, sigam, façam o melhor que vocês podem fazer. Então que Deus assim nos abençoe, possamos crescer nessa graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na Tua casa mais uma vez. Sabemos que somos imperfeitos, muito limitados, ó Pai. Mesmo quando olhamos para outras pessoas, nos sentimos pequenos, ó Pai. Mas sabemos que estamos aqui não para ser os melhores do mundo, ó Pai, mas para servir ao Senhor, ó Deus, na humildade que o Senhor nos deu, com a capacidade que o Senhor nos deu. Que nós não estejamos ficando de boca fechada, que nós não estejamos acanhados, ó Pai, mas possamos servir ao Senhor, ó Pai, porque é o Senhor que faz essa obra nas nossas vidas e que nós possamos sempre estar prontos para seguir o chamado do Senhor. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.